Hello, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos falar de algo bastante importante para todos vocês que queiram aprender mais coisas. Não é? Subscrevam o nosso canal, deixem o vosso like, façam o seguinte, não só acompanhem o nosso canal, mas sim também vão às redes sociais da nossa convidada e façam a questão de seguir, porque assim vocês estarão dentro de todas as informações que ela tem passado de interessante e assim vocês vão aprendendo mais e mais. Hoje nós vamos falar sobre comunicação assertiva e influência em ambientes de alta complexidade. A nossa convidada, vocês já sabem o nome, porque vocês precisam ler aqui na barra de descrição, não precisam somente chegar aqui no vídeo e acompanhar, precisam também ver o nome que aqui está e depois ver o tema. E quando vocês acompanham o episódio, subscrevam não só no YouTube, mas sim também no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e outras plataformas de áudio. Então, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigada. Inclusive que eu pensava que não deveria aceitar, porque fazer convites pelas redes sociais não é fácil, porque as pessoas hoje, em termos de segurança, pensam que será, vou para um lugar que não conheço, então ainda bem também que já tenho lá um conteúdo de testemunho, que já passa essa informação, então é super interessante, desde já nós agradecemos. Obrigada eu pelo convite. De facto não é fácil. Antes mesmo de eu aceitar o convite, eu fui dar uma revisada às vossas páginas e por acaso concluí sim que há uma verdade, uma página fidedigna e assim aceitei o convite. Muito obrigada. Uau, este tema é... Ok, depois vai demorar um pouco. Este tema é super, super interessante. Conversar sobre isto faz com que as pessoas possam ganhar aquele conhecimento e assim poder falar de comunicação é mais ou menos aquilo que nós estamos a fazer agora, né? Comunicar. Exatamente. Que é um fator importante. Exato. Mas o que é que achas que realmente significa comunicação assertiva? Pronto, falar de comunicação é exatamente isso que estamos a fazer, que faz-se todos os dias. A comunicação assertiva surge exatamente com esse propósito de provar que falar bem não é falar muito, mas é falar exatamente aquilo que precisa ser dito, quando precisa ser dito, e a comunicação assertiva desperta em nós também a escuta ativa. Porque nós só conseguimos falar com eficácia e, de certa forma, com assertividade quando ouvimos. Então, pronto, a comunicação assertiva é basicamente isso. Falar, mas falar bem, na hora certa, no tempo certo. Quando é que... ou quais são os obstáculos principais para ser assertivo em ambientes mais corporativos? Bem, um dos principais fatores no ambiente corporativo é a pressão. A pressão corporativa nos leva a cometer alguns erros da comunicação. Para ser assertivo no ambiente profissional, no ambiente corporativo, nós devemos aplicar a escuta, devemos ter em atenção o ambiente em que estamos inseridos e, principalmente, mais do que falar, nós precisamos entender como seremos percebidos. Porque falar todo mundo fala. Como é que vamos ser percebidos? Como é que vamos ser entendidos? Então é esse o posicionamento e esse exercício que o comunicador ou quem emite a fala tem de fazer. Mas agora, quais são os pilares, não é, essenciais da escuta ativa e como é que ela constitui ou contribui para a assertividade? Bem, para termos uma comunicação assertiva, os pilares é prestar atenção ao ambiente, ouvir com atenção quem emite a mensagem, a tranquilidade e a clareza com que vamos compreender a mensagem para depois nos comunicarmos com leveza. Uau. Qual achas que é a diferença entre influenciar e manipulação? Influência. A influência está sempre... Temos ali... na influência uma espada de dois gumes. Ela pode ser tanto positiva como negativa. Depende de quem está nesta perspectiva.
Entretanto, a manipulação faz com que as pessoas sejam forçadas a fazer aquilo que desejam. Claro. Ou seja, quem quer manipular esforça-te a fazer, tem as suas armas de manipulação para te esforçar a fazer aquilo que tem preconizado. A influência não. A influência, eu vou me mover, vou me posicionar de formas que sirva de inspiração. Quando eu inspiro, eu influencio. A nossa linguagem corporal tem a capacidade de influenciar as pessoas quando a gente comunica alguma coisa. Tem. A nossa linguagem corporal, aquilo que nós chamamos da comunicação não verbal, a nossa presença também comunica, a nossa maneira de ser, de estar, de olhar, até mesmo de olhar, é um dos fatores da comunicação, o olhar nos olhos para gerar conexão. Lá está, fala-se muito do medo de falar em público e uma das dicas que é dada é exatamente isso, olhar para os olhos das pessoas. E a comunicação está muito ligada a essa vertente. Existem técnicas de persuasão que hoje em dia fala-se bastante para cativar as pessoas, para chamar a atenção, prender e fazer com que aquilo que nós falamos seja escutado, né? Que é essa informação que se passa aqui. Quais técnicas de persuasão funcionam melhor em ambientes de alta pressão? As técnicas de persuasão, o olhar nos olhos para gerar conexão com quem nos ouve, a pausa ao falar pausadamente, dar ali alguns espaços. Em algumas questões, o storytelling, criar histórias, criar narrativas para ser melhor compreendido. São algumas técnicas que podemos aplicar em ambientes de alta pressão. E principalmente, observar. Quem quer comunicar bem tem de ser um bom observador. Uau, é super interessante. Mas quem lê também faz pausas na comunicação, né? Faz. A quem está a ler, ele vai dizer, não, para pensarem que eu estou a tirar de raciocínio próprio, vou dar pausas em determinados parágrafos que eu fui. E ele, ao invés de, por exemplo, eu vejo pessoas que até são engraçadas, que escrevem um determinado texto, ele coloca assim, não, aqui vou dar muitas pausas, vou colocar parágrafos para permitir com que eu pare mesmo por aqui. Exato. E outras pessoas acham que falar devagar é como se estivessem a tentar convencer, a passar uma informação tão exata e mais precisa. E olhar para os olhos, muitas das vezes, para algumas pessoas, chega a ser algo que intimida, né? É, também. Na arte da persuasão faz-se muito isso. Na verdade, a técnica de falar pausadamente gera autoridade. Temos um exemplo no dia a dia. Quem fala muito rápido, a primeira percepção que nós temos de quem fala muito rápido é de alguém atrapalhado. Claro. Quem fala pausadamente tem domínio daquilo que está a falar. Claro. Então é basicamente na arte da persuasão é o falar pausadamente para gerar autoridade, para mostrar que eu tenho domínio da matéria, e o olhar nos olhos para gerar essa conexão. Para quem não percebe pode entender como intimidação, mas não, é mesmo para gerar conexão. Mas para uma boa questão de comunicação, qual seria a melhor forma? Falar de forma pausada, de forma rápida ou de forma moderada? Qual achas que poderia passar uma informação mais precisa para quem ouve ou para quem nos escuta? Exato. Não importa o contexto, que não seja um programa de rádio que tem de se falar rápido. Em outros contextos, principalmente profissional, deve-se falar pausadamente, de forma moderada, para ser melhor compreendido, porque quem nos ouve também precisa praticar a escuta ativa, e a escuta ativa é praticada mesmo na fala pausada. O que eu aconselho é, não importa o ambiente, fale pausadamente para ser melhor percebido e mais respeitado. Claro. Mas como é que tu achas que os líderes podem equilibrar esta questão de empatia e firmeza na hora de comunicar? Infelizmente nós temos uma grande percepção que quem é líder ou para liderar tem de mostrar arrogância e prepotência. É possível liderar sem ser prepotente, é possível liderar
sem, de certa forma, ser mal educado com os seus liderados. Todo líder que comunica bem, lidera bem. Porque a liderança está interligada com a comunicação. A forma com que você fala com os teus liderados influencia no trabalho, até mesmo no trabalho prestado. O líder, ao falar com os seus liderados, deve falar pausadamente, de forma educada, claro, isso é a base de qualquer liderança, e demonstrar aos seus liderados, porque muitas das vezes os liderados só precisam saber que o líder também tem domínio daquilo que eles fazem. E isso demonstra autoridade e respeito com o trabalho que presta. Mas ainda assim, quando nós passamos uma determinada informação à nossa equipa, há uma certa resistência que muitos acabam fazendo. O que é que tu achas que está em torno disto? Uma má comunicação, um posicionamento não assertivo ou uma questão mesmo de que a equipa está saturada com certas coisas que acontecem dentro daquele núcleo empresarial? Exato. A boa comunicação corporativa precisa também ser treinada. Líderes e liderados precisam ser treinados. Há uma grande dificuldade das nossas empresas, dos nossos líderes em saberem comunicar e comunicar bem. Pois embora temos também a vertente dos liderados que demonstram uma certa resistência em cumprir aquilo que lhes trouxe ao local de trabalho. Também temos a questão que se coloca a falta de empatia por parte do líder, revolta aos liderados, e uma das formas de ultrapassar essas questões é mesmo comunicar bem. As empresas precisam investir em treinamentos de comunicação. As empresas precisam investir em profissionais que sabem comunicar e comunicam bem, comunicam com clareza, comunicam com leveza e, de certa forma, conseguem passar bem esta mensagem aos seus liderados. Em ambientes de grande conflito, como a comunicação assertiva pode contribuir para a resolução? Normalmente, ambientes de conflitos são ambientes muito difíceis de liderar. São ambientes em que, se formos ao fundo da questão, o líder perdeu aquilo que é a sua autoridade. E é possível recuperar essa autoridade diante dos seus liderados, mas passa por um treinamento, passa por um estudo do que pode estar na base destes conflitos na empresa, do que pode estar na base destes conflitos no ambiente corporativo. Quando se pega o problema em causa, para quem quer aprender a comunicar melhor ou quer melhorar a comunicação da sua equipa, consegue trabalhar nisso e fazer com que os liderados comecem a comunicar melhor. Nós, infelizmente, temos problemas e grandes problemas de base na questão comunicacional no corporativo, porque nós estamos habituados o mercado foi acostumado àquela liderança que impõe. E a liderança que impõe, infelizmente, começa a perder esse respeito e ultimamente começa a se apelar à liderança empática. E a liderança empática tem de saber comunicar. Mas agora, mesmo nessa liderança empática, temos a questão de questões de negociar, né? Com pessoas que de certa forma são mais conflituosas em relação às outras. Os líderes de certa forma devem mostrar um posicionamento mais exato para poder dar solução a isso. Como negociar com pessoas difíceis? Bem, as pessoas difíceis existem em todo local. Primeiro, o líder tem de ter e saber exercer o seu papel. Nenhum liderado tem de sobrepor aquilo que é a decisão do líder. Claro. Se há um conflito em que os liderados já não conseguem dar voz àquilo que é a comunicação do líder, há um grande problema com os liderados. Costuma-se dizer: afasta quem causa conflitos. É a única solução. Porque a responsabilidade de levar a equipa é do líder, mas também a responsabilidade da equipa permanecer exemplar parte também da própria equipa.
Se a equipa não souber comunicar, o líder não souber passar essa comunicação, haverá sempre a questão de conflitos comunicacionais. E esta questão de equilíbrio emocional do líder deve ser bem valorizado, porque imagina que o teu emocional não esteja bem fixo e tu no trabalho começas a passar por uma situação desagradável. E tu já vens de uma situação desagradável de tua casa e levas para o trabalho, e isso de certa forma pode influenciar na forma conforme nos comunicamos com aquela pessoa que a gente lida todos os dias do trabalho. Exato, exatamente. A questão emocional, é impossível liderar bem não estando bem emocionalmente. É quase impossível porque vai sempre juntar os pontos. A questão emocional vai sempre falar mais alto porque somos seres humanos e é normal que as emoções às vezes tomam conta. Para que a nossa comunicação seja fluida e eficaz, o líder tem de saber posicionar-se no corporativo. A posição do líder, o líder tem de sempre separar as questões. Há questões pontuais da vida privada e há questões empresariais. Tanto o líder, tanto os liderados têm as suas questões pessoais. Mas é preciso encontrar um meio termo, exatamente isso, encontrar o equilíbrio. Costuma-se dizer que quando se coloca o primeiro pé na porta da empresa, tudo o que acontece das costas para fora fica mesmo para fora. Parece que é um novo mundo. Tem de encarnar ali o tal personagem profissional que tem de saber gerir e elevar a sua equipa. Uma das grandes dificuldades ou grandes desafios que acontece é quando tu és colocado em ambientes multiculturais, em que tenha várias pessoas com diferentes culturas, hábitos e costumes, e tu tens de comunicar de forma excepcional. Como achas que deve se adaptar a comunicação em ambientes desta natureza? Em ambientes multiculturais em que existem várias pessoas com educações diferentes, no jornalismo costuma-se dizer que tem de dominar primeiro o teu público para poder saber como comunicar com o teu público. Até mesmo o líder há esse papel fundamental, conhecer os seus liderados para saber como comunicar. Porque uma palavra maldita pode ser percebida, por um lado, por uma pessoa pode perceber uma informação, a mesma informação ser percebida de maneira diferente. Tem de saber estudar o teu público ou saber estudar os teus liderados para comunicar de forma eficaz. É bem verdade que essa questão de cultura, essa questão de percepção é um grande calcanhar de Aquiles naquilo que é o posicionamento dos líderes, mas é sim possível, estudando cada profissional que está inserido na sua empresa ou no seu ambiente corporativo, para que consiga comunicar ou consiga fazer uma comunicação assertiva. Hoje em dia, algumas pessoas, quando querem passar uma determinada comunicação à sua equipa, usam diferentes pontos, né, para tentar levar as pessoas a pensarem mais e entenderem um pouquinho daquilo que o líder está a passar. Como é que tu achas que esta informação pode ser passada no sentido de não dar muitas voltas e de que os liderados percebam a informação sem que tenha que se buscar muitos exemplos? Bem, para além de liderados, há uma questão que as pessoas estão cada vez mais sensíveis. Tudo o que é falado, tudo o que é dito parece que toca de uma maneira diferente. Embora há também esse problema de percepção, mas nós lidamos diariamente com a sensibilidade das pessoas. E esse cuidado de falar sem ter de dar muitas voltas está ligado a quem recebe a mensagem. Como esse público, como este liderado vai receber essa mensagem? Lá está o fator conhecimento, conhecer quem eu lidero. Como vai perceber o que eu digo sem parecer, se calhar, ofensivo algumas vezes, sem parecer arrogante. E de certa forma há quem diz que esse posicionamento de dar as voltas para comunicar faz perder a autoridade do líder. Algumas vezes não. Pode ser o lado empático do líder a falar mais alto, a fazer com que os seus liderados percebam aquilo que se está a dizer, para que de certa forma cheguem àquilo que é a mensagem final.
Mas agora, alinhar a comunicação à questão de estratégia organizacional é super importante. É super importante. É o que eu disse, nós comunicamos todos os dias e toda a hora. Nós só precisamos aprender como comunicar e comunicar bem. As estratégias organizacionais surgem também, de facto, para que a comunicação seja eficaz na estratégia organizacional. Nós precisamos que os nossos liderados passem por uma base, e essa base é a educação. Nós escolhemos quem trabalha connosco. Nós escolhemos o perfil dos nossos liderados. Os nossos liderados, eu costumo dizer que as nossas empresas, para além de contratar, precisam de investir nos seus funcionários. A formação contínua é exatamente chamada para isso, para que os nossos liderados não cometam erros pequenos. Às vezes, por má comunicação, há empresas que, por uma falha pequena na comunicação, ou por um e-mail não mandado, ou por uma mensagem não escrita, despoleta em grandes confusões. Então, nós precisamos ter em atenção que a formação tem de ser contínua no ambiente corporativo. Mas agora, quais são as narrativas que a gente pode criar, né, desde que sejam poderosas, para que possamos influenciar nas decisões? Enquanto líder? Sim. Enquanto líder, toda a decisão tomada é uma influência. Nós trouxemos aqui também o facto de contar histórias para convencer a audiência ou quem nos ouve, mas toda a decisão tomada por um líder deve ser aquela que vai ser a decisão final. Entretanto, o posicionamento do líder, antes mesmo do líder abrir a boca, fala muito. A forma com que esse líder lida com os seus liderados, a forma com que esse líder transmite ou consegue transmitir a sua mensagem aos seus liderados vai influenciar em cada tomada de decisão que tiver de acontecer. Hoje em dia, para nós aprendermos a comunicar de forma assertiva, quais são os canais que as pessoas podem utilizar no sentido de ganharem este conhecimento para poder passar ou lidar melhor com esse tipo de situações? A única forma, ou as únicas formas que nós temos para aprender a comunicar e comunicar bem, passa sempre por uma boa leitura. O incentivo à leitura é essencial. Tem de ler muito, tem de pesquisar. Hoje em dia nós temos o recurso das redes sociais, e nas redes sociais nós encontramos 1001 cursos, 1001 dicas de como comunicar e comunicar bem, mas o recurso sempre será a leitura. Tem de ter o gosto pela leitura, saber o que quer dizer. Há uma dica que é muito boa, é apontar aquilo que, ao ler, apontar aquilo que mais lhe chama a atenção durante a sua leitura, investigar palavras difíceis, porque nós infelizmente temos a percepção que comunicar bem é falar, é dizer palavras difíceis. Não. Comunicar bem não tem nada a ver com palavras difíceis, não tem nada a ver com falar muito, não tem a ver com o falar alto, que é uma das percepções que os líderes têm, que gritar está a comunicar bem. Não. Então o recurso é a leitura. Temos a internet dá-nos muitos insights sobre qualquer assunto, tanto a fala em público. A fala em público é um grande problema, é uma das grandes dores. Qualquer pessoa que entra em contato com alguém que comunica, a primeira questão o primeiro assunto que ele aborda é: eu tenho uma grande dificuldade de falar em público. E o falar em público só supera-se falando, conectando-se com pessoas. Não há uma receita mágica de como é que que tu vais ler e amanhã estás pronto para falar ao público. Não há uma receita mágica, tu vais ler um livro e amanhã estás pronto para falar de forma assertiva. Não. É a prática diária que vai te levar a falar bem, é a prática diária que vai te levar a falar com assertividade. Mas hoje as pessoas acham que ficar em sua residência, e de certa forma existem exercícios que permitem com que tu possas te autoavaliar, no sentido de ver se tu estás a comunicar bem ou não. Só o facto de tu criares um vídeo e depois vês ao final já é super interessante.
mas eu ouço depoimento de pessoas que dizem não gosto de me ouvir. E já veio convidados aqui no podcast que eles ao pegarem no auricular, porque se tu pegas no auricular e tu colocas, tu consegues ouvir tudo aquilo que tu falas. Exato. Assim conforme funciona nas rádios. E ele diz, não, a minha voz é tão ruim, não consigo me ouvir. Se eu me ouvir, não vou conseguir dar sequência da abordagem. Eu fico, uau! Mas é ali onde tu consegues definir com o teu mindset se estás aí bem, se estás a seguir uma boa linha ou não. Tens de autoavaliar. Exatamente. E as pessoas acham que também ler um livro da noite para o dia, na segunda-feira está pronto para uma grande palestra. Exato. Nós temos uma questão as redes sociais trouxe-nos muito essa questão de querer tudo rápido. Nós agora somos rápidos demais a querer resolver as situações. E não há uma fórmula mágica para isso. Até mesmo para aprender a comunicar ou para aprender a falar ao público, há essa dica de gravar, fazer um vídeo, de falar frente ao espelho, fazer gesticular frente ao espelho, pronto, temos agora o WhatsApp, fazer os áudios ou praticar a leitura ao gravar-se. Não há fórmula mágica. Tu podes ler um livro com as melhores dicas de como falar ao público ou com as melhores dicas de como comunicar de forma assertiva, mas se não praticar, não vai conseguir comunicar. Uau. Falou um pouquinho sobre a história e entrando um pouquinho nessa questão de storytelling, de criação de histórias e tudo mais, qual achas que é a diferença entre contar histórias e fazer um storytelling com propósito? O storytelling é mesmo contar a história, mas de forma cativante. Ou seja, eu trago a informação para não ir direito ao ponto. Eu preciso convencer a minha audiência. Eu convenço a minha audiência com história ou real ou fictícia, mas uma história convincente e interessante que prenda a atenção de quem me vai ouvir. Então, o storytelling é muito estratégico na comunicação, principalmente em palestras, para também não cansar quem nos ouve, não cansar a nossa audiência. Nós trouxemos como uma forma de história para demonstrar, pronto, às vezes fictícia, às vezes história real, para demonstrar que é possível comunicar e comunicar de forma assertiva, comunicar bem, contando histórias. Mas quais achas que são os elementos que não podem faltar nesta narrativa estratégica? Um dos elementos é despertar gatilhos. Eu preciso estudar, saber o que é que a minha audiência quer ouvir. Eu preciso despertar gatilhos na minha audiência. Se eu estiver diante de uma audiência composta por mulheres e venha, por exemplo, falar do assunto mulher, a minha história contada, o meu storytelling tem de despertar gatilhos a essas mulheres. O que é que essas mulheres querem ouvir? O que é que desperta gatilhos nestas mulheres? O que é que elas precisam ouvir para que eu consiga lhes prender e que elas consigam me ouvir durante 20 minutos? Eu preciso criar uma narrativa para despertar estes gatilhos. E o que é que o nosso cérebro pode receber de modo a gerar aquela emoção? Porque existem certas narrativas que a pessoa ao pegar gera um sentimento de tristeza. Exato. Muitas das vezes assuntos ligados ao dia a dia despertam gatilhos. Assuntos que estão em alta também despertam gatilhos, porque toda e qualquer história que tu fores contar que desperta a tristeza também tem o seu público, também há quem queira, há quem é despertado gatilhos com histórias tristes, há quem é despertado gatilhos. O storytelling não é só para despertar risos, não. Ele funciona exatamente para isso, para que eu consiga dar uma introdução naquilo que é a minha fala e prender a audiência comigo. E a minha audiência, por isso há essa necessidade de estudarmos a nossa audiência. Como é que tu vês a comunicação das grandes marcas? Como é que elas comunicam com o seu público? As grandes marcas têm uma estratégia muito boa, que é eles primeiro estudam qual é a dor do seu público e depois eles tentam despertar em ti
ou mostrar-te que eles têm a solução para a tua dor. Ou seja, eles primeiro vão te convencer que tens essa dor. Depois de te convencerem que tens essa dor, eles te dão a solução. É ali que as grandes marcas conseguem disparar no mercado, porque eles vêm com a solução daquilo que é exatamente a tua dor, que muitas das vezes é criada pela a narrativa deles. Quais estas que são as marcas angolanas que, de certa forma, criam a necessidade dos angolanos, no sentido de promoverem uma publicidade para os angolanos e assim consigam cativar mais clientes ao longo do tempo? Qual achas que é aquela empresa que tem acertado no seu marketing, que tem feito um marketing super assertivo? É uma empresa, a Unitel. A Unitel é uma das empresas que tem um marketing certeiro. Eles conseguem despertar na sua audiência ou no seu público o desejo de adquirir o seu produto. Então, uma outra empresa, para além da Unitel, pronto, temos muitas que de facto têm. Não. Nem está quase, mas pronto. Temos ali boas empresas também a investirem pesado no marketing, que conseguem comunicar com o seu público, que comunicam muito bem, conseguem dar essa visibilidade àquilo que é o seu produto e têm trabalhado muito bem. Agora, como é que nós devemos construir esta boa narrativa e termos uma marca totalmente autêntica, fidelizando todos aqueles que poderão aderir os produtos da empresa? Para nós termos uma marca autêntica, começa exatamente pela comunicação, como nós comunicamos o nosso produto. Lá está, hoje fala-se muito que ao empreender tu tens de procurar, ao procurar o teu nicho, tens de procurar qual é a dor que tu resolves. Depois de descobrir a dor que tu resolves, tu vais lidar com vais trazer a solução para este público. Então, o grande segredo das empresas, né? O grande segredo também deste ponto do marketing é exatamente isso: trazer a solução para o teu público. Mas muitas empresas que eu vejo cá, ao invés de passarem uma determinada história que cativa as pessoas a adquirirem mais produtos, eles vêm com histórias simplesmente que incentivam as pessoas nas promoções. Também, mas nós temos um grande problema. As nossas empresas não têm concorrência. Não há essa concorrência que faça com que as empresas esmerem-se na publicidade ou no marketing dos seus produtos. Não há concorrência. As empresas que fazem publicidades de forma a divulgar a sua marca não têm concorrência. Ele sabe que eu vou divulgar, querendo ou não, vão comprar, porque precisam do meu produto. Se o público precisa, querendo ou não, divulgando. Há muita empresa no mercado que nunca investiu em publicidade, mas vende todos os santos dias, porque não tem concorrência. Não, porque de certa forma nós também estamos habituados no marketing orgânico, aquele que é feito na cadeia televisiva, pelas rádios, ou então do marketing mais usual, que é o marketing de boca a boca. Exatamente. Há essa necessidade de evoluir, mas já começamos, principalmente com o digital, já vê-se essa... Com o incentivo da Covid. Pois, com um bom incentivo da Covid, mas o digital trouxe essa nova dinâmica a esse mercado da publicidade, do marketing. Mas eu acredito que as nossas empresas vão começar a investir efetivamente nisso quando tiverem concorrência. Enquanto estiverem a liderar o mercado sem nenhum oponente, não há esse investimento. Mas a questão do papel do storytelling na comunicação de cultura organizacional é super essencial. Porque existem empresas que, de certa forma, não conseguem passar aquela boa visão para os seus colaboradores, por simplesmente não temos um sistema totalmente organizado. Sim. Hoje em dia vejo isso muito nos bancos.
Nos bancos. Nós, de facto, nós infelizmente temos ainda essa problemática. A maior parte das nossas empresas tem isso. O funcionário é contratado, não lhe é passada a visão. Há muitas empresas que agora começam, pequenas empresas que agora começam a criar a prática do playbook. Contratam um funcionário e esse funcionário recebe um ficheiro de como vai ser a sua prestação de serviço ali no local de trabalho, de como tem de se posicionar, o que tem de fazer, o que não tem de fazer. Muitos dos nossos funcionários no local de trabalho, eu nem vou aqui tocar na função pública porque, pronto, mas muitos dos nossos funcionários chegam ao local de trabalho e estão ao telefone. Tu, como cliente, falou da questão dos bancos, acontece muito. Tu, como cliente, ficas ali um tempo à espera porque o funcionário está a fazer as coisas que lhe apetece. Não, porque de certa forma também já não tem trabalho para fazer, já não tem tarefas. Este livro fala um pouquinho daquilo que é a questão mesmo de trabalho. Este livro tem um título de Trabalho 4 horas por semana. Uhum. E nós trabalhamos 8 horas por semana. Existem empresas que tu trabalhas 12 horas por semana. Exato. Por semana, por dia. Por dia. Né? Trabalhas 8 horas por dia. Mas uma pessoa também consegue trabalhar 1 hora por dia. Consegue. 4 horas por dia. Consegue. Então, por que as nossas instituições, ao passarem tarefas, querem que tu cumpras a tua tarefa em 8 horas? Primeiro é que nós não estamos acostumados a trabalhar. Nós ainda somos meio preguiçosos. E cumprir tarefas para nós é de veras difícil. E também as empresas precisam de uma cultura, lá está, a cultura organizacional das empresas precisa começar a funcionar. Muito dos nossos problemas hoje em dia é o atendimento ao público. O atendimento ao público é trágico em Angola. E o funcionário não... pronto. As empresas, se colocarem metas aos funcionários, todo funcionário que trabalha com metas consegue cumprir. E essas metas ele consegue cumprir quando mexe no seu bolso. Enquanto não tocar no que mais dói, não vai cumprir. Então o funcionário leva até 8 horas para fazer um trabalho que pode fazer em 1 hora. Não há metas. Ele está ali a cumprir o papel para no fim do mês vir a remuneração e acabou. Imagino que vás até um posto de identificação e colocas metas aos teus colaboradores de que eles por dia têm que atender pelo menos 100 a 150 pessoas. Cada funcionário, né? E nós já temos aquele historial de que muitos dos funcionários têm familiares, né? Ele tem coragem de ligar para toda a família. Quem ainda o bilhete já caducou, apareça. Pois. Então, ele vai preferir com que aqueles de fora venham para preencher a sua meta, ao invés de atender outras pessoas. Porque ela está a atender-te, mas também está a olhar para ti, ainda está no WhatsApp, responder 3 mensagens. Exato. E depois volta a olhar para ti. Estávamos aonde? Exato. Tu olhas para a pessoa, não podes reclamar. Se tu reclamares, tu és indisciplinado. Exato. Infelizmente nós vivemos essa realidade. É uma questão organizacional. As empresas precisam, de certa forma, estarem organizadas a partir da base. Porque os funcionários dançam a música da empresa. Ele só vai trabalhar no bom ritmo quando é levado a trabalhar no bom ritmo. Nenhum funcionário faz o que quer quando uma empresa está bem organizada e bem estruturada. Então, o que leva principalmente os funcionários, os liderados a esse tipo de comportamento, não tem outra senão a chefia, senão a liderança. Mas como é que nós podemos transformar essas falhas e aprendizados em histórias que podem inspirar estas mesmas pessoas e outras possíveis pessoas que pretendem estar naquele mesmo lugar? Como nesse tipo de audiência nós podemos criar uma narrativa de alguém que foi para ser atendido e pronto, o funcionário desleixado deixou aí à espera e perdeu uma oportunidade. Nós precisamos tocar na dor de quem está ali a atender e nos deixa à espera. Quando eu deixo de atender, o que é que essa pessoa está a perder? Quando eu demoro a atender, o que é que essa pessoa deixou de fazer? Essa narrativa que nós precisamos perceber. Porque eu levo 30, 40 minutos para atender alguém quando tem muitas outras coisas para resolver.
o meu não atendimento implicou com que essa pessoa perdesse uma grande oportunidade, vá. O meu não ou a minha demora no atendimento implicou com que essa pessoa perdesse um familiar. Nós precisamos despertar a dor e mostrar a quem atende que deve fazer o seu trabalho com excelência. Porque para além de alguém ter contigo para ser atendido, tem uma vida lá fora. Então nós precisamos despertar isso aos nossos atendentes. Uau, é super essencial, mas qual achas que está por detrás? Porque eu hoje vejo inúmeras publicidades. Há empresas nacionais, internacionais que fazem publicidades excelentes, que tu ficas na publicidade desde o primeiro minuto até o último, que tu não consegues entender na realidade o que é que eles estão a tentar chamar para você. Eu não sei se viste a última publicidade que a Apple lançou para mostrar o novo iPad. Uhum. É uma publicidade que envolve emoções, tecnologias e etc. Tu, ao acompanhas aquela publicidade, tu entendes um pouquinho do gancho que eles colocaram para prender a atenção das pessoas. Mas como é que, em pontos de vista teus, como ou qual gancho tu poderias utilizar para prender a atenção desde o início ao fim? Eu não vi essa publicidade, mas uma das Aqui estratégias... temos a Blue. Pois, tem a Blue. A Blue vende. acho que já não existe. Existe ainda? Existe. Pois. Uma das estratégias que a Apple usa é mesmo despertar o desejo das pessoas. Todo mundo quer ter um iPhone. Claro. Então as marcas precisam disso, despertar o desejo. As marcas precisam fazer com que quem compra ou com que o seu público diga: se eu não te ver isso, não serei a mesma pessoa. É o que a Apple fez. A Apple despertou a todos o gatilho de necessidade de ter um iPhone. E temos outros telefones muito bons no mercado. Mas o iPhone é o objeto de consumo, é o luxo. Empoderamento, exatamente. Que aqui em Angola virou das poderosas, né? Todo mundo quer ter um iPhone para ser exibido. Por isso é que eu prefiro não ter um iPhone. Todo mundo quer exibir um iPhone. Acham que tu tens um iPhone, tu tens um lifestyle. Exatamente. E é isso que a Apple fez. A Apple fez com que as pessoas pensassem que quem tem um iPhone tem um artigo de luxo. Então quem anda com o iPhone na mão é de certa forma superior porque tem o luxo em mãos. Essa é a estratégia. Na realidade tem mesmo o luxo nas mãos, porque imagina alguém que compra o último iPhone 16 Pro Max e pega na câmera, mostra para as pessoas, esta pessoa está mostrando um lifestyle diferente. Exatamente. No Instagram as fotografias são mais de qualidade, né? Não, mas diferente. Temos outros telefones que têm também qualidade, não? Tem, mas não chamam a atenção como o iPhone. A estratégia. Mas como é que estes erros comuns tornam uma história fraca ou mais confusa? Não tem... Pronto. Na nossa realidade, qualquer história ou qualquer narrativa feita por empresas que estão no mercado e sem concorrência já tornam fracas. Não tem como uma publicidade, se não despertar o desejo em mim de comprar o teu produto, não tem narrativa, não tem pernas para andar, porque a publicidade existe exatamente para isso. Eu preciso ver o teu produto e ter a ânsia de comprar e dizer: eu tenho de comprar isso, eu preciso disso. É o que a Apple desperta. As nossas empresas, por não terem concorrência, investem sim na publicidade, mas não há concorrência. Então, por não terem concorrência, fazendo ou não, ele vende. E isto, de certa forma, pode ser um dos papéis principais que pode desenvolver nos próximos dias, que é no sentido de tu incentivares milhares de pessoas que têm feito mal ao seu storytelling, principalmente de lojas angolanas. Eu vejo muitas lojas online que não conseguem criar uma publicidade que chama a atenção. Por exemplo, eu vi uma loja que vende produtos para os dias dos namorados, lingeries e etc. Como é que seria uma publicidade que chama a atenção para todo o casal, ou a mulher, ou o homem em particular, para incentivar com que ele aceda àquela loja e compre produtos por lá?
Primeira coisa, o público gosta de gente bonita. Toda e qualquer publicidade tem de ser visual. É despertar do gatilho. As pessoas são muito visuais. Então, publicidades, não importa o produto, nós vamos exibir os melhores produtos. Se tivermos de colocar pessoas para fazer essa publicidade, vamos escolher os melhores rostos. Se for publicidade de roupa, por exemplo, os melhores corpos. Não os corpos que estamos habituados a ver, né? Mas são as que mais vendem. Depende do público. O público angolano são os que mais vendem. Pois, o público angolano são os que mais vendem, mas é isso. O cliente é visual. Então, toda e qualquer publicidade que aposta no visual, de exibir os melhores produtos, de contratar os melhores modelos para a marca, já consegue em si despertar gatilhos. E depois vai criar ali uma narrativa da necessidade que as pessoas têm de comprar, por exemplo, essa peça. Por que eu tenho de comprar isso? É essa narrativa que a empresa vai usar. Mas nós, de certa forma, também acabamos muito por errar neste ponto, por entrar simplesmente em negócios totalmente emergentes. Do ouvir dizer. Imagine que alguém cria uma rolota aqui ao lado e começa a vender 100 hambúrgueres por dia. E a vizinha vai ver, uau, acho que o negócio da minha vizinha está a dar certo. Se eu criar o mesmo negócio, vou vender também. Claro, podem partilhar do mesmo público, mas existem detalhes que são diferentes. A forma conforme tu preparas o hambúrguer é diferente. Os ingredientes podem ser os mesmos, mas a forma de preparo, aquela questão de combinação dos temperos é diferente. Exato. E depois, a maneira do atendimento também é diferente. São fatores que são associados à boa qualidade que o cliente pode escolher. Mas agora, a forma conforme nós divulgamos na internet também é essencial. Há uma questão de divulgação a médio, curto e de longo prazo, e há mais aquelas empresas que simplesmente querem mostrar aquela dinâmica. Tenho este produto, vou vender agora e não vou querer que ele dure por mais muito tempo. Uhum. E nas redes sociais tem muito disso. Por isso é que alguém vai preferir trazer uma jovem bem mais avantajada, porque ele sabe que as pessoas vão refletir sobre aquilo e vão vender mais o produto. Porque no final ele quer simplesmente o valor no bolso e não a satisfação da pessoa que vai comprar. Exatamente. Nós temos esse problema porque nós só queremos vender. Eu tenho dito que nós, de certa forma, somos aventureiros. Nós tentamos de tudo. O angolano em si tenta. Nós tentamos. Nós somos muito resilientes nessa questão de empreender. Porque tu conheces um jovem angolano, já tentou de tudo. Todo tipo de negócio já fez. Até dar certo, até encontrar o seu verdadeiro nicho, ele vai tentando até dar certo. Há essa problemática de não investirmos na publicidade porque o fim único é vender. Nós só queremos vender, não importa como, eu quero vender. Por isso é que há, principalmente as empresas já posicionadas, pode ser pequena, média empresa, já há essa necessidade de começar a investir no seu processo comercial ou no seu pessoal comercial. Por quê? Porque nós temos de ter em conta que há a pré-venda e a pós-venda. Porque se eu quero fidelizar o meu cliente, eu tenho de ter em atenção a satisfação desse cliente. E a satisfação do meu cliente, como é que eu vou saber? Depois da venda, eu tenho de entrar em contato com este cliente. O nosso interesse, infelizmente, é só vender. Nós queremos vender, não importa como. Por isso é que, hoje em dia, nós nos deparamos com 1001 lives de vendas. É só vender. Não queremos saber como é que esse público vai receber o meu produto, como esse cliente, se está satisfeito ou não está. Por isso é que nós caímos sempre nessa questão das redes sociais, as compras online, que muitas das vezes a pessoa divulga um produto, tu pedes entrega ao domicílio e o produto é completamente diferente. E já não tens o contacto, porque nós estamos mesmo habituados, infelizmente, a isso. Só queremos vender, queremos fazer dinheiro e nada mais nos importa. Existem inúmeras empresas que não focam-se muito na questão da publicidade. Ou seja, na questão de lives. Porque eles acabam te proporcionando um sentimento que tu acabas criando uma necessidade. É o que nós estamos a falar logo do início. Eles entendem um pouquinho de neurociência, juntam com marketing e acabam entendendo um pouquinho a necessidade daquilo que o público precisa.
Eu, por exemplo, tenho ideias de como é que uma empresa de glamour poderia fazer uma publicidade no sentido de chamar atenção para as pessoas. Hoje em dia, nós temos inúmeras empresas e nós conseguimos ter noção daquilo que eles fazem. Imagina a Red Bull. Uhum. A Red Bull vem passar uma publicidade totalmente simples, mas no final tu consegues consumir uma garrafa de Red Bull e tu te sentes uau. Deu-te asas. Dá-te asas. Porque aquilo é uma proporção de alegria, de mudança do teu bem-estar. Exato. Então, logo, todas as pessoas que vão necessitar de consumir uma Red Bull já sabem que no final das contas o seu semblante vai mudar, vai ganhar mais exposição e tudo mais. O que é que ele vai te comercializar para aquilo? Aquela necessidade que eles te passam é o que acaba fazendo com que tu compres mais produtos. É exatamente. E as moças que de certa forma ficam no TikTok a fazer lives, ao invés de fazerem lives todos os dias, deveriam também procurar fazer lives a ensinarem as pessoas a aprender sobre aquele produto que nunca vão comprar. É exatamente. Ao invés de tu me chegares e dizes, olha, isso aqui custa 1000 kwanzas, ensina-me como usar isto. Por que é que eu vou comprar uma lapiseira se eu não necessito de escrever? De escrever. É exatamente isso. O empreendedor precisa, para além de compreender o seu público, precisa aprender a despertar a necessidade do seu público. É a mesma coisa que uma loja de roupas. Eu estou a vender roupas, todos os dias estou na live. Eu preciso parar, criar mecanismo de mostrar onde é que tens de usar essa roupa. Por exemplo, se vais ao evento X com a roupa X, fica... Para quem vende, para quem tem uma loja de roupas, pode criar esse tipo de mecanismos, mostrar looks para vários tipos de eventos. Isso desperta gatilhos na mulher, que é o seu público-alvo. Por exemplo, se eu vendo pijamas ou roupas casuais, eu vou criar ali uma narrativa dos eventos que eu preciso colocar aquele tipo de roupa. Primeiro eu preciso de criar a narrativa de exclusividade. Se vai comprar o meu produto exclusivo, e toda mulher gosta de exclusividade, as mulheres têm essa particularidade, né? Não gostam de cruzar com uma outra mulher num evento que tenha uma peça parecida. Então eu vou criar a exclusividade no meu público, depois eu vou formar ali uma narrativa de que com essa exclusividade vou-te mostrar os tipos de eventos que tu vais com essa peça. Se não tiver modelos físicos, há aí o recurso da internet, onde eu posso encontrar peças parecidas. Vou postar e mostrar como essa peça pode ser usada ou como vai ficar na minha cliente, para, de certa forma, despertar esse gatilho a quem precisa comprar os meus produtos. Uau! Eu acho que as mentoras e tudo mais precisam, de certa forma, engajar-se mais no sentido de passar mais essa informação, porque existe um público enorme que precisa de aprender sobre isto, mas infelizmente também são muitos angolanos que não gostam de estar ali para pedir consultorias, né? Hoje em dia nós temos a facilidade de ter as inteligências artificiais, mas até o próprio ChatGPT há que ver um pouquinho sobre o público-alvo. Ele consegue adaptar a narrativa no contexto angolano, mas existem conceitos que o ChatGPT pode empregar que não são totalmente aplicados no nosso mercado, a não ser que haja uma determinada abertura. Em termos assim de deixas finais, o que é que tu gostarias de passar para o público em termos de referências, de leituras, de vídeos? O que é que tu deixarias para todo aquele jovem que está em sua casa a adiar 6 projetos no princípio do ano, que até agora ele pensa em criar 6 projetos e até agora não criou nenhum ainda? Exato. O que é que tu passarias no sentido de motivá-lo e nos próximos dias fazer algo diferente? Exato. Falou do ChatGPT. Há essa grande questão. O ChatGPT está ali para auxiliar todo mundo, principalmente profissionais. Mas há uma questão. O ChatGPT, para dar a informação que precisa do prompt certo. Claro. Até para o ChatGPT tu tens mesmo de saber dominar e saber te desdobrar, senão vais tirando informações que estão muito adequadas, por exemplo, ao contexto de um outro país e vais querer aplicar. Então, até para o ChatGPT nós precisamos dos prompts certos e precisamos investigar sobre isso. A questão de mentorias, eu costumo dizer que a
a coisa mais importante que nós fazemos para nós mesmos é procurar nos formarmos, é a educação que nós buscamos. Nós precisamos nos profissionalizar, não importa a área em que estejamos inseridos, precisamos nos profissionalizar. Para aquelas pessoas que têm projetos e estão à espera do momento certo, o momento certo é agora. Não há outro. Começa, não importa em que condição, só comece. Comece com o que tens e durante a jornada vai aperfeiçoando. Descubra qual é o teu nicho, descubra qual é o teu dom, aquilo que tu fazes com maior facilidade e foca-te nisso. Se é passar informação, vá para a internet. Quem não é visto não é lembrado e a internet está ali como um palco. Eu costumo dizer que a internet é a nossa vitrine. Nós ali temos o poder de expor aquilo que nós somos ou aquilo que nós queremos fazer. Nós precisamos também de perceber que a internet muitas das vezes reflete aquilo que nós somos. Portanto, esse cuidado do que postar, quando postar, dos produtos ou do que consumimos mesmo na própria internet, nós precisamos ter em atenção porque não basta ser, tem de parecer. E não basta aparecer, tem de aparecer. E se aparecer, que seja muito bem visto. Então, nós precisamos ter em atenção a estes detalhes. Não vamos guardar os nossos projetos. Nunca é o tempo certo para começar, a não ser hoje, a não ser agora. Pega naquilo que tens. Há dias eu estava no TikTok e deparei-me com um vídeo de alguém. E essa pessoa falava sobre branding, sobre marca pessoal. O telefone não tinha quase qualidade nenhuma porque o vídeo está assim meio fusco. Mas a pessoa falava com uma propriedade e era bonito de se ver. E tu ias para os comentários, era sempre o mesmo comentário. Uau, muitos elogios. Eu tirei como exemplo essa questão porque a pessoa não esperou ter um telefone perfeito para começar. Nós falamos do iPhone, a pessoa não esperou um iPhone, mas durante a jornada certamente que depois vai conseguir melhores condições para produzir os vídeos, mas começou com aquilo que tem e está a fazer bem. É uma das coisas que eu também tenho aconselhado. Naquilo que tu escolheres, do teu nicho, tu fores fazer, estuda sobre aquilo, domina a matéria, não seja leigo. Estuda, lê sobre desenvolvimento pessoal, lê sobre matérias ligadas à área em que tu queres atuar. Nós temos a capacidade de melhorarmos todos os dias. Se cada um de nós colocar um propósito, eu serei o melhor na minha área, nós conseguimos. Claro. Nós só precisamos às vezes nem é incentivo, só precisamos de coragem. A mesma coragem que nós temos de nos esconder, nós temos também de aparecer, de nos abrirmos para o mundo e mostrar aquilo que é o nosso conhecimento. Como nós falamos de comunicação, eu vou sugerir este livro, A Maneira Rápida e Fácil de Falar com Eficácia. Dá muitas dicas práticas de como falar, principalmente ao público, que é a grande dificuldade das pessoas. Eu vou sugerir também Hábitos Atômicos. É um livro muito bom, que é comprovado cientificamente para criar bons hábitos, porque mesmo antes de comunicarmos bem ou enquanto profissionais, nós precisamos aprender a saber fazer e fazer bem as coisas. Então, os hábitos atômicos nos mostra isso, como acabar com os maus hábitos e criar uma rotina que nos permita alcançar aquilo que são os nossos objetivos. Este livro realmente é um best-seller. Infelizmente as pessoas gostam de ler, mas não aplicam o que lá está, porque o livro fala de um processo. E não é algo que acontece da noite para o dia. Se gostaste desse conteúdo, já sabes o que tu deves fazer. Primeiramente, partilha com quem tu achas que este conteúdo vai servir da melhor forma. Deixa o teu like, comente. Após tu comentares, coloca um pause no vídeo, vá até as redes sociais da nossa convidada, siga ela em todas as redes sociais, acompanhe todo o conteúdo que ela de certa forma tem divulgado, porque assim tu vais aprender mais ao longo do tempo. Se tens a necessidade de fazer algumas questões, já sabes o nome, tem aqui o nome na barra de pesquisa, coloques o nome, pesquisa ela nas redes sociais, faça a tua questão e ela vai te responder a seguir e podes solicitar a consultoria que tu quiseres.
porque assim tu vais conseguir manter o teu posicionamento, aprender mais e conseguir ter um guia melhor para tu realizar tudo aquilo que tu queres. Siga-nos também em todas as redes sociais, propriamente no YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, mas Spotify, Podbean, entre outras plataformas digitais, iHeart, entre outras. Então, faça essa questão de estar conosco também na nossa comunidade do WhatsApp. E se tu queres fazer parte de uma comunidade exclusiva em que nós permitimos com que pessoas mais exclusivas possam enviar questões para nós e nós pegamos nessas questões, colocamos também o nosso convidado, que é um grupo exclusivo de pessoas que têm a previsão do episódio que vai ser realizado, ok? Então sejam felizes com este conteúdo que foi disponibilizado e um próximo episódio.